Meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos juntos novamente para meditarmos sobre o Evangelho deste 31º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. E esta é a palavra da salvação. O biblista servita italiano Alberto Maddi nos ajuda agora a entender que amar é o mais importante de tudo na religião. No templo de Jerusalém, Jesus acusou a casta sacerdotal governante de ter transformado o templo em um covil de ladrões. Isso está em Marcos capítulo 11, de 15 a 19. Não só isso, mas Jesus acusou os líderes de serem assassinos que irão matá-lo por causa de seus interesses. Está lá em Marcos 12, de 1 a 12, na parábola dos vinhateiros homicidas. Claro que eles querem matar Jesus, mas não podem, porque têm medo da multidão. E por isso há toda uma série de ataques contra Jesus para tentar difamá-lo. Ataques dos quais Jesus sai cada vez mais forte. Portanto, após o ataque dos fariseus e dos saduceus, é agora a vez do escriba, especializado nas leis. E nós lemos isso em Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34. E no versículo 28b do capítulo 12 de Marcos, nós lemos assim: um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? O advérbio então, que se encontra no início do versículo 28, está ligado a esses ataques a Jesus que anteriormente haviam acontecido. Os escribas são os teólogos oficiais da época que já decidiram que Jesus deve ser eliminado. O evangelista disse que estavam procurando uma maneira de fazê-lo morrer. Só para termos uma ideia, já no segundo capítulo do Evangelho de Marcos, no versículos de 6 a 7, eles acusaram Jesus de ser um blasfemador. E, portanto, já no início do Evangelho, eles já tinham decidido que Jesus tinha que morrer. A pergunta que o escriba põe a Jesus não é para aprender. Ele já sabe a resposta, mas quer verificar qual é a posição de Jesus. Porque Jesus tem uma atitude bastante distanciada em relação aos mandamentos. Qual é o primeiro de todos os mandamentos, então? Ora, na tradição judaica, o primeiro de todos os mandamentos é o mandamento que Deus também guarda. E qual é o mandamento que até Deus mesmo guarda, respeita? É o mandamento de repousar no sábado, o repouso sabático. Portanto, a observância do descanso no sábado equivale à observância de toda a lei. E, por outro lado, a transgressão do sábado equivale à transgressão de toda a lei. E por isso é punida com a morte. E Jesus não guardou o sábado. Ele cometeu várias transgressões nesses dias de sábado. Portanto, a questão não visava aprender, mas controlar e acusar Jesus. Continuemos a ler o texto. No capítulo 12, versículos de 29 a 30 do Evangelho deste domingo, Marcos nos diz assim: Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. A resposta de Jesus é surpreendente.
Porque o escriba perguntou-lhe qual é o primeiro, o mais importante de todos os mandamentos. Bem, Jesus não menciona nenhum mandamento. Jesus, em sua resposta, se refere ao credo de Israel, o Shema Israel, traduzindo, escuta Israel, que era a oração que os judeus tinham que recitar 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, e que se encontra no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 5. Mas, repito, Jesus não cita o decálogo. Jesus acrescenta o possessivo ao texto hebraico: teu Deus, teu coração, tua alma, teu entendimento, tua força. Isso serve para mostrar a imediação, a força desse comandamento. A expressão com toda a sua alma significa a vida, com a psique. Temos que nos jogar inteiramente no respeito e na crença a Deus. Marcos, no capítulo 12, versículo 31, continua dizendo: o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Mas, para ser autêntico, o amor a Deus deve ser traduzido em amor ao próximo. E então Jesus acrescenta a esta oração judaica um preceito tirado do livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 18, que é o amor ao próximo. Portanto, existe um amor absoluto a Deus e um amor relativo ao próximo. Este é o ensinamento para a comunidade judaica, mas não para a comunidade de Jesus. Prestemos atenção nesse detalhe. Na comunidade de Jesus, um único mandamento será deixado, onde o amor a Deus não é necessário, porque o Deus de Jesus não absorve os seres humanos, mas comunica as suas energias. E Jesus dirá: deixo-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Encontramos isso no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34. E Jesus, depois de ter expressado isso, confirma ao escriba que não há mandamento mais importante do que este. Em Marcos, sempre capítulo 12, versículos 32 a 33, lemos assim: o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Finalmente, o escriba que fala com Jesus se volta a ele chamando-o de mestre, ou seja, seu ensinamento é reconhecido. Em sua resposta, o escriba omite o amar a Deus com toda a alma, com toda a vida. No entanto, o escriba finalmente entende algo novo. O amor a Deus e o próximo vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O profeta Oséias já havia dito isso. Era o Senhor quem falava. Abre aspas. Pois é amor que eu desejo e não sacrifício ritual. Conhecimento de Deus mais que holocaustos. Está em Oséias capítulo 6, versículo 6. É isso que o Senhor quer e que Jesus voltou a propor. Não um sacrifício a Deus, mas um amor pelos outros. Isso é o mais importante do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. No último versículo do Evangelho de hoje, na primeira parte, diz assim: Jesus viu que ele, ou seja, o mestre da lei, tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. Jesus, portanto, diz ao escriba que ele não está longe do reino de Deus, porém, ele não está perto. E por quê? Porque para entrar no reino de Deus, a conversão é necessária. E a conversão baseia-se nas 3 atitudes que Jesus exige de cada um de nós. Quais são essas 3 atitudes para se converter? A primeira, em vez de acumular para si, partilhar generosamente com os outros tudo aquilo que nós temos. Segunda exigência, em vez de se elevar acima dos outros, rebaixar-se com os menores. E a terceira e última exigência, em vez de mandar, servir a todos. Mas tudo isso é difícil para um escriba. E assim termina o Evangelho de hoje. A segunda parte do versículo 34 diz assim: e ninguém mais tinha coragem
de fazer perguntas a Jesus. O evangelista conclui que ninguém tinha coragem de questioná-lo mais. Mas não há reação do escriba. Ele não aceita o convite para fazer parte do reino de Deus. A sua questão era uma questão teórica, uma opinião escolástica, teológica. Permanece na sua tradição e não aceita o convite que Jesus lhe fez. Até porque, para entrar no reino, ele teria de se rebaixar e pôr-se a servir. E isto, ao ilustre teólogo, a um teólogo oficial que ocupava uma posição importante na sociedade, era quase impossível. Pois bem, à luz desta reflexão de Alberto Maggi, eu faço aqui agora as minhas considerações pessoais. Como é difícil passarmos da teoria à prática. Esse pensamento me veio em mente ao ler e refletir sobre a passagem do Evangelho deste domingo. Há pessoas dentro e fora da igreja que sabem muito bem o que diz a Bíblia, o que dizem os padres da igreja, que eram os teólogos dos primórdios do cristianismo, o que diz a doutrina cristã, o que dizem os documentos do magistério eclesial, o que diz o catecismo da Igreja Católica. Porém, não conseguem viver de verdade aquilo que sabem. O mais famoso educador brasileiro e um dos maiores pedagogos que o mundo recente já teve, Paulo Freire, tem uma frase lapidar sobre essa questão que estamos conversando. Diz Paulo Freire, abre aspas, a teoria sem a prática vira verbalismo. Assim como a prática sem a teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Fecha aspas. É por isso que as ações meramente exteriores e rituais, tais como os sacrifícios e holocaustos que se realizavam antigamente no Templo de Jerusalém, não agradam a Deus nem mudam a vida de ninguém. Bem como, nos tempos de hoje, as práticas de devoção exteriores e tradicionais, por si só, não salvam e não indicam que seus praticantes sejam seguidores verdadeiros do Mestre, ou seja, de Jesus Cristo. Jesus deixa claro que o fundamental em nossa vida é a vivência do amor. Como destaca corretamente Frei Maggi, em seu comentário que fizemos agora há pouco, para Jesus nem há necessidade de se mencionar o mandamento do amor a Deus, pois é o amor ao próximo que determina quem somos e o que fazemos neste mundo. É impossível amar a Deus sem amar o próximo, como nos adverte a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20, que diz assim, se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê, diz a primeira carta de João. Aliás, a verdadeira religião, a autêntica fé em Deus, é aquela que se traduz em prática, em amor, em cuidado e atenção aos necessitados, em ajuda mútua sem esperar e solicitar nada em troca, apenas pela alegria de aliviar a dor e aumentar a felicidade das pessoas. É isso que nos humaniza, é isso que nos faz ser cristãos e crentes em Deus. Ouçamos a confirmação disso lendo a carta de Tiago, que no seu capítulo 1, versículo 27, diz assim, religião pura e sem mancha diante de Deus e Pai é esta, assistir órfãos e viúvas em suas dificuldades e guardar-se da contaminação do mundo. Concluo citando um feliz e acertado pensamento do teólogo espanhol José María Castillo, que diz, esta força do amor é o que mais nos une aos outros e ao ser transcendente, ao sentido último da vida. E agora, transformemos a nossa meditação em oração para este domingo. E você pode me acompanhar nessa oração, pois o texto aparecerá a partir de agora também na sua tela. Entramos contigo, Senhor Jesus, na terra prometida, onde tu mesmo te fazes o nosso leite,
fazendo-nos saborear aos poucos o alimento da tua palavra. Tu, Jesus, és o mel que adoça o amargo de estarmos longe de ti. Ensina-nos a amar o Pai com todo o coração, e com toda a mente, e com toda a força, e amar o próximo como a nós mesmos. É a estrada principal dos teus mandamentos, Jesus. Nela corremos com a certeza de que, se acolhermos a tua palavra, tu e o Pai virão até nós. Então, não temeremos mais os dias de desventura, nem os nossos inimigos, porque tu, Senhor, és nosso apoio. Tu nos concedes grandes vitórias e és fiel para sempre. Amém. Agradeço muito a sua participação, a sua presença aqui conosco mais este final de semana. Fique com Deus, tenha um abençoado domingo e até a próxima semana, se Deus quiser.